Bom, vamos lá. Estudos da Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual. Basicamente, eu vou ler um conteúdo que é separado para a Lei Orçamentária Anual sobre na CF e na LRLF, na Lei 4320. Bem, o conteúdinho aqui tem separado em 2 mapas mentais que dão algumas respostas. Primeiro, a Lei Orçamentária Anual, sobre sua composição e o que ela é, né? Primeiro, o que é a Lei Orçamentária Anual? O que é a LOA? A LOA é o orçamento público propriamente dito, em que são previstas as receitas e autorizadas as despesas. Propriamente dito, orçamento público, despesas e receitas. Depois, o que é PLOA? É o plano do LOA. Então, PLOA é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Isso eu caí bastante prova, né? Encaminhado a quem? O Legislativo, que vira, transforma em lei. Até 4 meses antes do iniciamento do primeiro exercício financeiro, que significa um primeiro ano. Exercício financeiro é um ano, tá? E devolvido a sanção até o iniciamento da sessão legislativa. Ou seja, é que tem que devolver para a sessão... quer dizer, tem que devolver para a sanção o executivo que sanciona, tá? Daí, o encerramento da sessão legislativa, que é do dia 31/8 até o dia 22/12, ou seja, 4 meses. Bom, acompanha o PLOA, o quê? Ou seja, coisas que tá na própria lei, na CF, na LF também, coisas que tem que estar escritas lá, que é demonstrativo regionalizado decorrente de benefícios, remissões, isenções, subsídios, anistias, tributaria, financeira e creditícia. Entendeu? Ou seja, um demonstrativo é basicamente um treco super complicado, tipo uma tabela de Excel. Deixa eu dar uma desenhada aqui. Tipo, tabelinha, né? Tim, tim, 444, tim, tim, tim. Tipo, essa tabela tá mó feia, mas então, uma coisa aqui, 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 uma aqui, menos e mais, menos e mais, menos e mais, entendeu? Um monte de coisa assim, todo tipo. Daí é tudo separado por regiões, SP, RG, MG, todas as regiões. Depois separado ainda mais, SP, Baru, Campina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santo Antaro, todos os nomes dos lugarzinhos, entendeu? Daí, separado tudo em o quê? As coisas que eu acabei de falar. Demonstrativo de remissões, isenções, subsídios, anistias, benefícios tributários, financeira e creditícia. Ou seja, todo tipo que mexe com dinheiro, que faz gastar dinheiro, faz ganhar dinheiro, todo tipo de coisinha, entendeu? Daí, isso foi sobre o que é, entende? É um orçamento direto. Segundo, ele é quem faz, é o executivo. Ele manda para quem? Para o legislativo. O legislativo estuda o treco para ver se o executivo não tá fazendo merda, e depois ele devolve e sanciona. Entende? E tudo que tá lá são coisas que afetam ou demonstram o dinheiro, entendeu? Simples assim. Depois disso, temos o orçamento fiscal. Basicamente, o PLOA tem 3 orçamentos, certo? É o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento de Seguridade Social. São esses 3 orçamentos. Não tem muita definição na CF. Basicamente, cada um desses carinhas só tem um inciso explicando o que eles são. Não tem nenhuma coisa incrível, basicamente. Mas é basicamente isso que a gente erra nas questões. Por exemplo, a última questão que eu errei era uma questão daquelas de texto. Ou seja, eles deram de acordo sobre a lei orçamentária anual. Julgue. Daí ele dá 3 incisos. Só que todos os incisos eram todos os trecos de cada um dos orçamentos, certo? O orçamento fiscal, o orçamento investimento, o orçamento de Seguridade Social. Seguridade Social. SS, né? Entendeu? Daí, eles vão lá e dão uma parede de texto explicando teco. E tá tudo certo. Dá uma parede de texto explicando um teco, tá tudo certo. Daí você já tá cansado na mente.
E daí chega lá no último, você lê, e tá tudo certo. Só que daí, tem uma palavra lá no meio de algum desses caras que torna o treco errado e você nem percebeu. No meu caso, foi uma questão que estava escrito totalmente. Só para comentar, na maioria das questões que tem uma coisa tipo totalmente, 0 vezes, sem exceção, normalmente são erradas, tá? Se eu tivesse visto isso totalmente, eu já estaria mal confuso e pensaria, isso aqui não parece certo, não. Mas então, eu não nem percebi totalmente e acabei errando a questão, né? Ódio, né? De errar a questão nas provas. Vamos lá. Então, o que é o orçamento fiscal? O orçamento fiscal compreende os poderes, fundos e administração direta e indireta, estatais e dependentes. Isso é o tema fiscal, ou seja, todo mundo tem que estar lá no orçamento fiscal. E visa o quê? Reduzir as desigualdades. Isso é o que visa o orçamento fiscal. Se você não sabe o que é fiscal, é treco de tributos e tá. Então, ou seja, tem tudo, tem que no orçamento fiscal tem que estar tudo. Tá escrito tudo, todo tipo de coisa de arrecadamento, tá? Segundo, tem o orçamento de seguridade social. Ele já fala qual é mais coisa de despesa, né? Que é relacionar as despesas de órgãos da administração direta e também indireta sobre seguridade social, né? Que são saúde, previdência, assistência social, que nem está escrito que tem escrito na CF. E qual é a visão? Também é igualzinha à fiscal. A visão visa reduzir as desigualdades. Na verdade, essa coisa de reduzir as desigualdades está no próprio caput da lei orçamentária, né? Depois tem o orçamento de investimento. O orçamento de investimento, ele é sobre empresas estatais independentes, que é basicamente o dinheiro que o executivo, se você já estudou outras coisas de orçamentário, você vai saber que o Poder Executivo usa coisas de direito administrativo, quer dizer, se você estudou coisas de direito administrativo e de direito orçamentário, você vai saber que o Executivo usa o dinheiro dele para certas coisas como investimentos para ganhar dinheiro, né? Bom, não deu para explicar direito, então esquece. Não seguem. Então, sobre o orçamento de investimento, tem as empresas estatais independentes que não seguem a LRF, coordenadas pelo DESTMPOG, sei lá o que é isso. É o orçamento profissional abrangido pelo Programa de Dispêndios Globais. E uma coisa importante, ainda mais, é a da LOA, que é: existem exceções ao orçamento fiscal e também da Seguridade Social, que são os fundos de incentivos fiscais, são exceções do orçamento fiscal. Basicamente, tinha que ter lá um fundo, só que eles são exceções, eles não estão escritos diretamente lá como sendo considerados do orçamento fiscal, os fundos. Se você não sabe o que são fundos, são basicamente uma arrecadação especial criada para ser usada com uma única finalidade específica, né? Bom, depois tem os conselhos de fiscalização das profissões. Eles não são vinculados, os conselhos não são vinculados diretamente ao orçamento fiscal. Os exemplos disso são tipo a OEB, a Organização de Advogados Brasileira, o CFC, que é o Conselho de Fiscalização e Contabilidade, o CRM, que eu não sei o que é, Conselho Regional de Médicos, sei lá. Daí, vários desses tipos de conselhos e órgãos de fiscalização de profissão não entram como no orçamento fiscal e de seguridade social direito, tá? E depois tem o EP e o C não dependentes. Que é isso? Na verdade, eu não sei. Eu não sei o que eles querem dizer. Droga, eu dei siglas. EP, empresa pública. E EC deve ser... as empresas de economia mista? Não, não parece isso. Eu não sei o que é CEM e nem o que é EP, tá? Bom, esses caras aí não dependentes, que não recebem recursos públicos para despesas de custeio, também não precisa estar no orçamento fiscal. Eu tô achando que é a empresa pública e o... eu não sei por que estão essa ali, mas eu acho que é o teco de sem fins lucrativos. Droga, eu não sei, tenho a menor ideia do que é um sem. Na verdade, EP não deve ser empresa pública, deve ser empresa privada, né? Obviamente, empresa privada não precisaria colocar, né? Tá. Aí depois disso a gente tem sobre a composição da lei, que é a segunda coisa que mais cai. Por que é a segunda coisa que mais cai? Porque o básico é só cair a composição, aquelas coisas lá das três orçamentos fiscais,
que na verdade só cai o teco do caput. Ou seja, são as questões fáceis de LRF, de leis orçamentárias. Só que quando falam de compõe, você vai lá na 4320, que vai ter umas coisinhas de orçamento, de como é que é escrito a lei orçamentária, né? Daí como é que compõe a lei orçamentária. A lei orçamentária é composta de mensagem, que é uma exposição da circunstanciada situação econômica financeira, demonstração da dívida fundada e flutuante, estados de crédito especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição de justificação da política econômica financeira do governo e justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento capital. Projeto de lei orçamento. Tabelas explicativas, dinâmica das receitas e despesas dos exercícios anteriores e subsequentes. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotação global. Exceção, o básico de compõe o treco. A mensagem, um projeto de lei e as tabelas explicativas, que é basicamente está tudo explicando como é que é o gasto e como é que é a arrecadação, certo? Dos anos anteriores. E também como é que é previsto para o ano seguinte. E a especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais. Também de programas, né, que programas duram mais tempo. Bom, ainda tem que ter coisas extras que tem que acompanhar a LOA, que são os quadros demonstrativos, que basicamente o carinha tem que seguir a ordem, a regra, as leis específicas de contabilidade, como são escritos esses quadros, né? Os quadros demonstrativos de receita e planos de aplicação de fundos especialistas, demonstrativos de despesas e demonstrativo de programa anual de trabalho do governo, certo? Depois disso, a gente tem uma última parte de composição, que é coisas que integram a LOA, que é o sumário geral da receita por fontes e despesas das funções, os quadros de receitas e despesas por categorias econômicas, a discriminativa de receita por fontes de respectiva legislação e dotações dos órgãos do governo e da administração. E é assim que a gente termina as tabelas que eu estava falando, as tabelas explicativas, mapas mentais, sabe? Daí, a gente chega no conteúdo direto. O que a gente vai aprender no conteúdo direto? Se a gente estudar, a gente vai aprender, né? Mas o que a gente vai ler primeiro é ver se tem resumo. Se o conteúdo aqui tem resumo, a gente lê o resumo primeiro e depois lê o treco direto, né? Porque ler resumo é mais fácil. Não que é mais fácil para criar mapas mentais, ligações mentais, né? Ligações mentais. Cara, nem é resumo, mas tem um monte aqui no final do conteúdo. Tipo, tem umas trocentas questões. Então eu vou ler essas questões, né? E tem umas tabelas, como a LOA é explicada na Lei 420, sobre projetos de lei, coisas que estão escritas na Constituição, tipos de coisas fiscais, né? Tem até mnemônicos que não faz sentido, né? Mas vamos lá, vamos nas questões, mais fácil de entender, né? Aprendendo com questões. Então vamos lá. 0. Tá aqui. Essas aqui são as questões. Vamos lá. Primeira questão, de certo e errado. Na verdade, as questões que estão aqui no final são de certo e errado, né? Julgo o item subsequente relativo ao orçamento público do Brasil. De acordo com a lei orçamentária anual, o orçamento das empresas estatais dependentes e independentes constam no orçamento de investimento. Tá aí o que ele está falando. Orçamento de empresas estatais e dependentes e independentes constam no orçamento de investimento. Tá aí o que eu falaria disso? Falaria simplesmente, obviamente, os orçamentos de empresas estatais que são dependentes tem que ter, mas independentes, eu não diria que isso é obrigatório. Então eu diria que isso aqui está errado, por causa do independente, né? Aí você dá uma marcada, aqui ó, independente, está errado por causa disso, então escolhe errada. E daí a gente vai na correção.
Orçamento de investimento não compreende as empresas estatais dependentes, mas tão somente as estatais independentes em que a União detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito de voto. Ou seja, na verdade eu estou errado. Quer dizer, eu acertei, só que por um motivo errado. Na verdade, as dependentes não estão no orçamento de investimento. Logicamente, eu acho que ele está dizendo que as dependentes estariam em outro orçamento e não no dependente. Enquanto que as independentes estariam no de investimento. Então, compreenderá as empresas estatais dependentes, mas não somente as estatais independentes, em que a União detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento das estatais dependentes estará incluído no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Por outro lado, o orçamento das estatais independentes estará presente no orçamento do investimento. Viu? Basicamente, ele falou dois tipos de empresas, mas estatais dependentes e independentes. Cada uma está em um orçamento diferente. As independentes estão se elas, basicamente, ele fala que se a independente é só se ela tiver dinheiro, certo? Basicamente, ela vai ganhar dinheiro dessa empresa. Então, ela é considerada no investimento, de investimento. Senão, nem é considerado. Enquanto que a dependente, ela nem aparece nesse orçamento de investimento, ela vai para o orçamento, que é o orçamento fiscal e Seguridade Social também. Daí, errado, né? Acertamos, mas pelos motivos errados. Vamos continuando. No que se refere aos princípios de planejamento de orçamento público, julga o item seguinte. Princípio, certo? A Constituição Federal determina que o orçamento fiscal inclua todos os poderes da União, seus fundos. Daí, olha, não falou agora há pouco de não tem fundos? Bom, vamos continuar. Órgãos e entidades da administração direta e indireta. Daí, isso está errado, porque, bom, o orçamento, ele está falando só de um orçamento, certo? Ele não está falando LOA, não. Ele está falando de só um orçamento. E orçamento fiscal, Só que a gente viu, quando a gente estudou a tabelinha, o mapa mental, que não tem fundos. Tipo, tem que ter tudo, né? Mas não tem fundos. Os fundos não são considerados. Órgãos e entidades da administração direta e indireta. Bom, vamos considerar isso aqui como errado, mas sabe a verdade? Eu acho que isso aqui vai estar considerado certo. Porque eu acho que na lei seca, no treco da Constituição, está escrito fundos. Vamos lá. A questão cobre a literalidade do texto constitucional. O orçamento fiscal compreende os poderes fundos e a administração direta, e fala todo mundo, e indireta também, que são as Então, as empresas públicas e sociedades de economia mista. E olha isso, certo? Engraçado, né? É quando você sabe a resposta e acerta e tem uma lógica, mas você quer escolher outra coisa, né? Então, eu errei. Dessa vez eu errei. Porque eu sei a lei, achei que só por causa que tinha escrito fundos aqui, tornaria possível tornar ela errada. Mas, na minha lógica, na minha mente, também era possível estar certa, por causa que eu achava que na Constituição Federal estava literal escrito isso desse jeito. Fundos, órgãos, Mesmo que tenha exceções, né? Bom, próxima questão. Tendo em vista as normas em que regem o orçamento público, julgo o item que se segue. Nesse sentido, considere que a PPA se refere ao Plano Plurianual, ou seja, a LDO. E a LDO e a diretrizes e a LOA, a Lei de Orçamento. Na verdade, isso aqui é só uma parede de texto para cansar a pessoa. Todo mundo sabe que PPA é PPO, PPA é Plano Plurianual, LDO é Lei de Diretrizes e LOA é Lei de Orçamento. O que eu quero dizer é que todo mundo que estudou contabilidade vai saber isso, né? Então, isso aqui é só uma coisa para cansar, tipo, diminuir os seus HP, os seus pontos de vida em uns 200 pontos, só para cansar você. Daí vamos lá. No Brasil, a LOA é de fato composta por 3 orçamentos. Daí ele fala os 3 orçamentos e então é uma questão do tipo fácil. Tem os 3 aqui: fiscal, seguridade e investimentos. E de investimento das empresas estatais. Daí, olha, ele colocou uma coisa estranha aqui, ele colocou uma coisa extra. Extra empresas estatais. E aí, com essa coisa extra aqui, empresas estatais, está considerado certo ou errado? Eu diria que está certo, ainda está certo. Então vamos ver. Perfeito. A Constituição diz que isso aí, orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento, daí ele está escrito das estatais independentes. Tipo, sério que está escrito... Não está escrito só orçamento de investimento? Está escrito estatais independentes lá na lei? Estranho. Daí vamos lá, próxima questão. Ele fala, no que se refere ao plano de simples, orçamento. A Constituição Federal! Daí ele fala, LOA
deve ser composta por 3 tipos de orçamentos. Então ele fala de novo os 3 tipos: fiscal, seguridade e investimento das empresas e estatais. Ainda tá, nossa, essas empresas estatais aí, tá certo, igualzinho. Questão praticamente igual à anterior. Significa que os caras cobram a mesma aposta. Olha aí, ó. Não, cara de Polícia Federal, agente administrativo da Polícia Federal, caiu a mesma bosta. E na Natal também caiu a mesma bosta na privada. Tipo, por que eu tô falando bosta, né? Daí, caiu a mesma droga. Na Anatel. Sabia que não tem, tipo, todo mundo quer que... Não, tipo, toda hora tem notícia que a Anatel vai aplicar o curso. Mentira. Na verdade não é toda hora que é notícia, mas todo ano tem, sabe? Porque essa coisa aqui, a Anatel, tipo, já estão desfazendo a Anatel. Acho que nem existe mais direito. Mas ela já não tem concurso há mais de 10 anos, meu. Ninguém... Nem sei se ela existe ainda, meu. Né? Tá. Deve ser composto por 3 documentos. Tá. Daí, outra questão. Acerca do ciclo orçamentário. Olha aí, essa aqui é mais difícil. Eu acertei da última vez, na última prova que eu fiz, que tinha essa questão de ciclo orçamentário, né? Mas vamos lá. PPO, LDO, LOA, sempre cruzadas, correspondendo, respectivamente, ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tá. Ou seja, viu? Isso aqui é uma questão de parede de texto. Ela usa um trequinho que todo mundo sabe e não diz nada, né? Daí agora o Ketra. A LDO compreende o orçamento fiscal, certo? Orçamento, seguridade social, certo? E orçamento de investimentos, certo? As empresas com capital inicial pertencente à União, certo? E errado. Você entendeu o que tá errado aqui? Eu tá falando certo? Pra te confundir. Porque tá escrito LDO aqui, meu, não é a LOA. É a LDO, a lei de diretrizes. A lei de diretrizes, ela cria regras, ela não tem os orçamentos diretos, entende? Ela tem coisa de orçamento, mas não é os orçamentos que estão escritos aqui. Esses aqui são da LOA, então aqui tá errado. Daí, a resposta. A LOA, e não é a LDO que tá escrito na questão, compreende os orçamentos que falaram, fiscal, social e investimentos. Então, isso está errado. Segundo, questão de controle externo de história. Além de apresentar harmonia com o plano plurianual e estar voltado para a redução de desigualdades entre as diversas regiões brasileiras, o Orçamento Federal de Investimento deve conter as previsões. Olha, a pergunta é simplesmente... se lembra que falou na coisa de finalidades? É a redução de desigualdades, né? Tá. Isso é importante, tá? Que às vezes eles não colocam e aí eles consideram errado, né? Quer dizer, às vezes eles colocam no enunciado lá no final qual é a finalidade dos trecos, né? E é a redução de desigualdades. É um basicão, né? Todo mundo sabe que é a redução de desigualdades. Só que eles colocam uma coisa estranha lá no meio e daí fica estranho, fica errado, né? Bom, vamos lá. Orçamento Federal de Investimento. Aí ele fala, ele só quer saber o que tem nele, né? Deve conter previsões de receitas e despesas de todas as empresas nas quais a União detém uma participação societária. Isso aqui meio que contradiz o que a gente aprendeu antes, tá? Na verdade, não contradiz não, né? Se elas forem independentes. Participação societária significa que ela tem participação. Independente ou independente? Independente, né? Bom, tá certo. Nossa, ali, ó, erramos. É a primeira vez que eu erro e estou confuso porque eu errei. O orçamento da investimento abrange tão somente as estatais e independentes. Então, meu, agora estamos confuso. Qual é a definição de independente sobre essa coisa de participação societária? Eu achei que, na verdade, eu tinha quase certeza que todo mundo tinha participação. Ou seja, para mim, as dependentes e as independentes, as duas têm essa coisa de detém a participação societária. Então, na verdade, não tinha nada que tornava isso aqui errado. Era tipo ambíguo, mas estava certo. Entendeu? Para mim era assim. Mas não. Praticamente ele está dizendo aqui. As estatais independentes em que a União direta e indiretamente detém a maioria do capital social de direito a voto. Então, ele não está falando de participação societária. Ele está falando de capital social. Ou seja, ela tem mais dinheiro no treco, né? Não se trata de todo e qualquer de participação societária, tá beleza? Então, basicamente aqui. Olha o erro, que é estranho, não dá para entender, né? Quando fala participação societária, basicamente está falando que participação societária é algum tipo diferente de participação. Ou seja, participação societária é diferente de participação de voto com dinheiro.
voto de dinheiro. Ou seja, se a empresa tem mais dinheiro, tem dinheiro do público, ela é uma independente. Se ela não, se a participação é societária, que nem falou aqui, ela é dependente. Muito estranho, né? Tá. Aí aprendemos alguma coisa? Talvez. Bom, outra parede de texto. Com relação a técnicas de instrumentos utilizados na elaboração de aprovação do orçamento, julgue o item. O orçamento de investimento de determinada empresa somente deve ser incluído na lei orçamentária anual se a União detiver a maioria do capital social com direito a voto dessa empresa. Daí, ó, não acabo de falar a coisa de voto? Vamos voltar. De novo, ele está falando do orçamento certo, é o orçamento de investimento. Tá. Depois ele diz, determinada empresa, ele falou que é uma empresa, certo? Somente deve ser incluída na lei orçamentária anual, ou seja, qual é a que vai entrar na lei anual de orçamento de investimento? A gente sabe qual é, né? É a independente. Daí, ele vai dar uma definição e eu tenho que saber. Essa definição que ele acabou de dar, ela é da empresa independente? Detiver a maioria de capital social com direito a voto dessa empresa. Daí a gente não acabou de dizer que capital social é diferente de outras coisas? Vamos voltar aqui um pouquinho. Na verdade, olha aí, ó. Essa coisa estranha, né? Participação societária e capital social. Participação societária e capital social. O que a gente tem que entender é que essa droga de participação societária não é a mesma coisa que capital social. Capital é dinheiro, ou seja, quanto mais dinheiro o treco é o treco de capital social. E a participação social é porque o treco é diretamente ligado ao agente público. Entendeu? Agora a gente aprendeu direito, né? De novo. Capital social é dinheiro. 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 Pensa em dinheiro. E a gente não vai mais errar. Mas na verdade eu já ia errar isso aqui de novo, porque, como eu disse, repetido 300 vezes, eu não estava conseguindo sacar uma diferença entre capital social e participação societária. Para mim, capital social e participação societária era a mesma droga, mesma aposta. Mesma coisa, igual, nem sem diferença. Porque também não está explicando, não está explicando nenhuma diferença entre essas coisas. Só está usando nomes diferentes. Você tem que dar uma lógica, tem que criar uma lógica aqui para entender essa merda. Então, capital é dinheiro, dinheiro social, entendeu? Ou seja, a União, tipo, quantas vezes eu vou ter que explicar isso para entender? Porque eu não tô entendendo, então eu tenho que explicar um monte de vezes, né? Então, a União, ela tem um trequinho chamado dinheiro. Uhul! E o que a gente usou esse dinheiro? Para a empresa que falou aqui, para a empresa. E agora a empresa tem uma parte que é dinheiro da União. Esse dinheirinho aqui. E tem o dinheiro dela mesma. Com essa quantidade de dinheiro aqui, a União ganhou o quê? O direito a voto. Ou seja, uma empresa que não é uma empresa independente é a empresa que a União comprou uma parte dela, não comprou os votos, o poder de ter voto. Ou seja, ela não depende da União. Mas quando ela arrecadar dinheiro, crescer, quando essa empresa crescer, ela vai retornar dinheiro para a União, porque ela fez o quê? Investiu na empresa. Né? Cara, se você não pega a droga da lógica aqui, não dá pra entender porcaria nenhuma do que é a droga de uma empresa independente. Agora faz sentido, né? Oh, meu Deus. Tá, daí a gente criou a lógica de que é uma droga de capital social, direito a voto, né? Mas daí, o que é a participação societária? É simples. É simples. Que é a União é igual à empresa. Ou seja, a União era a primeira, desde o começo. Ela já estava na droga da empresa, já estava ligada com a empresa. Ou seja, se a empresa crescer, automaticamente o treco vai crescer. E ela ainda tem direito à opinião. Ou seja, a União participou da criação dessa empresa para ficar mais rico, enquanto que o outro não tinha participado. Aprendemos. Tá.
O orçamento de investimento, como o próprio nome indica, abrange o orçamento de investimento das empresas estatais independentes, que tá, até parece que já de um monte de droga de vezes. O problema é que não explicou o que é a droga de uma empresa estatal independente, né? Tá escrito exatamente na CF, né? Que não compõe o que é o orçamento fiscal e seguridade social. Ademais, só compõe os orçamentos estatais independentes em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria de capital social de voto. Tá. Então, próxima questão. Os termos da CF. O instrumento de planejamento que tem entre suas funções é de reduzir desigualdades. Daí, né, a gente viu um monte de vezes. Reduzir desigualdades é o objetivo da LOA, né? Regionais, segundo o critério de regularização nacional. Daí é uma questão de enunciados, né? Para o Fundo de Participação de Municípios, não. Orçamento de Seguridade Social, não. Orçamento de Fiscal, nos órgãos das entidades da administração direta e indireta, não. Plano diretor, não. E a lei de diretrizes orçamentárias. Daí, olha, já tem um problema aqui. Já que ele não especificou a LOA, a gente tem que escolher o orçamento fiscal, quer dizer, o orçamento que foi, lembra que a gente leu no começo, que ele tem essa finalidade aí de diminuir as desigualdades. Um deles é o Seguridade Social, mas o principal é o fiscal, os órgãos fiscal das órgãos de entidades de administração direta e indireta. Esse aqui é o principal. Por que ele é o principal? De reduzir desigualdades. Por causa que ele é onde ele significa onde é que vai ser investido dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. Basicamente, quando eles criam o orçamento, eles vão dar uma olhada aqui. Olha, esse lugar tem 1 ponto de dinheiro. Esse lugar aqui tem 2 pontos de dinheiro. Esse lugar aqui tem 3 pontos de dinheiro. No final, os caras, a união de tudo, o dinheiro, deu igual a 6 pontos de dinheiro. Um problema. Esse lugar aqui, que tem 3 pontos de dinheiro, já tá bom. Ele tem todos os lugares, coisas boas. Esse lugar aqui, que tem 2 de dinheiro, também tá tudo bom, tá ótimo. Só que esse lugar aqui, que só tem 1 de dinheiro, cara, ele tá horrível, tá uma bosta. Daí o que vai acontecer? Você vai ter que, para não criar umas desigualdades nos orçamentos, claro que vai ter que investir nos outros dois também, mas ele vai ter que dar uma ajuda melhor, ele vai ajudar mais esse cara aqui no final. Fiscalizando, ele vai ter que dar uma ajuda melhor nesse cara aqui, para que ele cresça e não tenha tanta desigualdade. Basicamente ele tem que ficar num nível que dê para ele crescer, entende? Essa é a lógica. Então, é uma moda engraçada quando a gente cria uma lógica para escolher uma resposta, depois ela tá errada, né? Vai, vou escolher essa aí mesmo. Orçamento fiscal. Daí, era mesmo aí, ó. Com base no 165, parágrafo 5. Orçamento fiscal e o de investimento, que são os instrumentos responsáveis para reduzir as desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Lembre-se que a nossa frase de efeito fiscal investe em rede. Rede? Rede? Eu não entendi. Eu não entendi! O que é rede? Rede? Rede. Não, eu não tô entendendo. O que é da rede? Rede? Rede, reduzir e de desigualdades. Coisa. Reduzir. Caraca. Desigualdades. Ou seja, o fiscal investe em reduzir desigualdades, meu. Não tem que falar rede, meu. A frase já é perfeita só falando reduzir desigualdades. Fiscal investe em reduzir desigualdades. Por que tem que usar rede? Rede, meu. Não vou entender a porcaria de rede, meu. Basicamente, o fiscal investe em reduzir as desigualdades. O fiscal quer reduzir as desigualdades. É mais fácil assim. Você acha que eu vou entender rede? Rede? Que porcaria de rede? Rede não dá pra entender. Oh, meu Deus. É isso aí, né? Ficar reclamando das mnemônicas é uma coisa de estudante. Vamos lá. Assinale e alternar a substituição em que se apresenta uma norma passível de ser incluída na lei orçamentária anual. Critérios para apresentação da emendas à proposta orçamentária. A avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de previdência. Metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Condições para dissolução de empresas públicas de economia mista.
Condições para dissolução de empresas públicas de economia mista. Cara, eu não prestei atenção em nada que eu li. Quer dizer, na verdade, vamos pular isso aqui. Não tô a fim de ler essa questão de vários pontos, né? Utilizaremos o princípio da exclusividade para responder essa questão. A Carta Magna estabelece que... Estabelece o quê? Estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação de despesa. Basicamente, não pode colocar coisas estranhas, né? Não se incluindo na proibição ao quê? Uma autorização de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Essa coisa de créditos é estranho, tá aqui, né, da lei orçamentária. Quer dizer, ela parece meio assim, mas tem um conteúdo próprio para isso, né? Bom, por consequente, conclui-se que estabelecimento de lei de limite percentual para abertura de créditos suplementares passível ser concluído na lei orçamentária. Basicamente pode, né? Sendo assim, o gabarito da questão é letra E. Tratamos que os créditos suplementares são as únicas espécies de créditos adicionais que podem ser autorizadas. Então, vou ver o que estava escrito na lei mesmo. Essa é uma opção que apresenta uma norma passível de ser incluída na lei orçamentária. Ou seja, coisas que podem colocar na lei, né? Eu falo, apresentação de emendas. Não pode emendar, não. Não pode criar critérios de ter emendas, tá? Depois, avaliação de situação financeira atuarial do regime geral de previdência. Desnecessário. Metas da administração pública federal, várias despesas de capital e outras delas decorrentes. Isso aqui está na metas, não estaria na LOA, estaria na LDO. E no PPA, estaria no PPA, principalmente. Depois, condições para dissolução de empresas públicas de economia mista. Isso também não tem nada a ver com a LOA, isso aqui seria um treco de civil, né? Nada a ver com a LOA. E daí o último falaria de limite para estabelecimento de limite social para abertura de créditos suplementares. Basicamente, é possível colocar emenda norma de créditos suplementares. Que basicamente, quanto é que a gente pode usar de crédito, né? Basicamente. Mas, na verdade, esse tipo de questão eu não entenderia, não. Eu não entenderia, não. Eu não conseguiria ligar tudo isso aqui, não. Tipo, essa coisa aqui, ó, estabelecimento de limite. Eu sei que dá pra colocar créditos suplementares na droga da LOA, né? Mas, por causa desse estabelecimento de limite percentual, eu não entenderia, não. Eu faria. Esse treco de estabelecimento de limite percentual não tá errado, não? Basicamente, tudo aqui, pra mim, tava errado. E daí, na verdade, isso aqui é uma armadilha que eu caio muito, que é, basicamente, tem uma coisa estranha na única que tem alguma coisa certa. No caso aqui, seria essas coisas, abertura de cartas suplementares. Essa coisa me faz extremamente confuso. Faz eu pensar, cara, é isso mesmo? Tem certeza? Olha isso, estabelecimento de limite percentual. Tem isso na lei? Enquanto que, pra mim, tudo tá errado, meu. Não dá pra colocar tudo aqui. Mas esse treco de estabelecimento de limite tá confundindo. Né? Interessante. Vamos lá. Com a dissolução de empresa, não tem correlação nenhuma com os objetivos de orçamento público. Empresas públicas, por serem extintas, precisam de autorização de lei específica. Os critérios para a apresentação de emendas de propostas orçamentárias são abordados pela própria Constituição Federal e não pela LOA. E uma coisa de Constituição, né? Artigo 166. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos projetos que a modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com os planos plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os proventos de anulação de despesas excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados de municípios de Distrito Federal ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. Com os dispositivos de texto do projeto de lei. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, eliminamos a alternativa D. A e D. Caraca, eu não tô prestando atenção. O que eu tava lendo aqui? O que eu tava lendo? Eu tava lendo da lei 160, ele fala de emendas. Então, a pergunta era de emendas, né? Entendi. Isso aqui tá explicando mais das razões das emendas, das questões que tá errada, né? De acordo com o parágrafo 3, que fala de emendas, ele fala assim: se você quer colocar coisa na LOA, tem que ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes. Você tem que estar com as leis maiores de orçamento, certo? Segundo, ele tem que ter um recurso. Ou seja, se você quer colocar algum recurso, tem que ter um lugar para tirar esse recurso. Quer dizer, se você quer colocar algum gasto lá, você tem que colocar algum recurso de onde vem esse recurso, de onde vai tirar esse dinheiro. Daí, ele fala,
Se você quer colocar ainda esse treco para gastar, você tem que falar de onde vem esse dinheiro, e esse dinheiro só pode ser de um jeito. Ou anulação de despesa, ou seja, uma coisa que foi anulada, ela cria um dinheiro que sobrou. Ou as excluídas que incidam sobre as dotações para pessoais e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais de estados, ou seja, transferências que não foram realizadas, serviços da dívida e dotações para pessoal. Todos esses tipos de cargos que foram excluídas não são consideradas como dinheiro que sobrou, e daí elas podem ser usadas para essas coisas aqui. E o último diz que sejam relacionadas ao quê? Com correção de erros ou omissões, ou seja, pode fazer emenda se tiver algum erro, você tem que corrigir ele, certo? Obrigado a corrigir ele. E com o dispositivo do projeto de lei. E no quarto, ele finalmente fala: as emendas ao projeto de lei unidades não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, com essas informações, a gente elimina A e D. O que está escrito na A e D? A A tinha critérios para apresentação de emendas e propostas orçamentárias. Não pode criar critérios. E o D está escrito condições para dissolução de empresas públicas. Nada a ver. Cara, eu não estou entendendo essas razões. Vamos pular? Vamos pular essa questão? Acho que a gente chegou no final, né? Chegamos. Então, aqui tem uma tabelinha e depois a gente vai lá para o começo. LOA na Lei 4320. Entregam a LOA, acompanham a LOA. O sumário geral da receita das fontes e da despesa por funções do governo integram a LOA. E acompanha a LOA os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. O quadro demonstrativo de receita e despesa, segundo as categorias econômicas, integram a LOA. E o quadro discriminativo de receitas por fontes respectivas de legislação integram a LOA. E o quadro das dotações de órgãos de governo e de administração integram a LOA. Você entendeu isso? Eu não entendi nada. E coisas que acompanham a LOA. São os quadros demonstrativos de receitas e planos de aplicação de fundos especiais. Fundos especiais acompanham. Quadro demonstrativo de despesa acompanham. Quadro demonstrativo de programa anual de trabalho de governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços acompanham. Então, demonstrativo de despesas, fundos especiais e o quê? E prestação de governo. Estranho, né? E assim a gente termina a construção de coisas de LOA com questões, né? Agora eu só vou ler o básico aqui, depois a gente termina, né? O Plano Plurianual, PPA, a LDO e a LOA são leis que tratam as questões atinentes ao planejamento do orçamento público nos ambientes federais, estadual e municipal. A Secretaria especificamente da LOA, conforme a disposição da Constituição Federal de 1938 e demais normas afetas à matéria. Apesar de a Constituição dar ênfase federal, será vista conforme o seguinte. Bom, segunda lei, Constituição. Artigo 135, dele dá os três. As leis iniciativas do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. E daí ele dá os parágrafozinhos. A lei orçamentária anual tem o quê? Orçamento fiscal, que ele é referente a poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta. Olha, está escrito os seus fundos mesmo, né? Direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O de investimento das empresas em que a União direta e indiretamente detém a maioria de capital social de dita voto. Capital social, tá? E orçamento de SS, Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos de ela vinculadas à administração direta e indireta, incluindo os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. A lei orçamentária e o parágrafo 8, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição, autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. A LOA constitui-se na materialização do planejamento definido na PPA para o ano de referência, sendo um instrumento que operacionaliza sua programação no curto prazo. É também reconhecida como a lei de meios, justamente porque é um meio utilizado para garantir os recursos necessários para a concretização das programações. Com efeito, a LOA corresponde ao orçamento público propriamente dito, em que o governo prevê as receitas e autoriza as despesas a serem executadas, segundo a Lei 4320, que é a lei de LRF, que também tem outras definições da LOA, das leis orçamentárias.
mais coisas que elas têm que ter. Diz assim: a lei de orçamento, que é a LOA, conterá a discriminação. Significa que tem que ter uma diferenciação entre receita e despesa, de forma que a evidenciar o quê? A política econômica, financeira e programa de trabalho de governo. Ou seja, vou ter que dizer, do jeito que está escrito, tem que dizer o que o governo vai fazer. Obedecido aos princípios que eles dizem: unidade, universalidade e anualidade. Ou seja, unidade é temporalidade, ela tem que durar um ano. A unidade, tudo tem que estar escrito em um lugar só. A universalidade tem que estar todos os tipos de despesas e receitas, entendeu? Todas elas, todas. Ou seja, tudo tem que estar em um lugar só para ser visto e obedecido por um ano inteiro. Bom, aqui é importante ressaltar o princípio orçamentário da exclusividade. A LOA não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e a fixação das despesas, com exceção dos seguintes atos autorizativos de que mitigam a aplicação rígida do aplaudido princípio, o de exclusividade, que é a exceção de exclusividade é a autorização para abertura de créditos suplementares e a autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Eu nunca fiz muita questão que aparece a antecipação de receita, né? Mas vamos ver, né? Ainda, o orçamento, a LOA, constitui de 3 orçamentos, a gente já viu várias vezes, né? Fiscal, seguridade e investimentos. De empresas independentes, né? Relembrando as discussões sobre os princípios orçamentários, o orçamento deve obedecer a um princípio. Como a gente viu agora, unidade. Unidade também pode ser chamada de totalidade, qual seja, em cada exercício financeiro deve existir somente um único orçamento para cada ente federado. O ente desses entes são 3 documentos separados, um de fiscal, um de orçamento de seguridade e um de investimento. E não ofere o postulado da unidade ter um para cada orçamento. O princípio da unidade preocupa-se com apenas o quê? A harmonia e a organização de instrumento de orçamento, ou seja, não pode ter coisas estranhas que não tem nada a ver nele, entende? Ou seja, coisas que são de outro lugar nele, e não com a modicidade documental. Por isso, alguns autores preferem dizer que se trata de um princípio de totalidade ao invés de unidade. Bom, então, desses documentos, o orçamento fiscal é o que detém maior importância, justamente por sua vasta abrangência, porque ele vai dizer tributos que foram como coisas que foram arrecadadas e coisas que estão planejadas para serem gastas, entendeu? Conforme dependemos da leitura do texto, o orçamento fiscal compreende os poderes, fundos e administração. Tem todo mundo, um monte de gente. E organizações que órgãos subordinados respectivos, ministérios e também a indireta no meio, órgãos, Ou seja, vai ter uma quantidade de dinheiro passando pelo orçamento fiscal. Já o Seguridade Social abrange todas as entidades, órgãos de administração, direta e indireta, que tem coisa de Seguridade Social, que é quase todo mundo, né? Daí, a Seguridade Social compreende um conjunto integral de ações e iniciativas dos poderes e da sociedade também, destinados ao quê? Assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Ou seja, a Seguridade Social só foca, o orçamento da Seguridade Social só foca em coisas de saúde, previdência e assistência. Ou seja, elas vão para o SPA. Interessante, gostei desse mnemônico. Mas eu não conseguiria perceber. A menos que eu soubesse que o Teco está falando de Seguridade Social e social, eu não teria ideia do que ele quer dizer com SPA, né? Bom, vale notar que a Seguridade Social não abrange somente os órgãos e entidades vinculados às áreas de saúde, previdência e assistência. Dizendo que, de outra maneira, as despesas relacionadas à saúde, previdência e assistência dos órgãos que compõem os outros orçamentos serão abrangidos pelo Seguridade Social também. Nativos e pensionistas são considerados nessa função. Interessante, né? Bom, e assim eu termino o conteúdo. Obrigado.